Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Milton Mercante e nesta segunda-feira, dia 8 de julho de 2024, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 60 ao 62, que nos diz assim: Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse texto ele nos fala de quando Pedro nega Jesus. A questão é que Jesus havia falado que iria ser preso e que todos iriam se afastar, abandoná-lo, e Pedro não, ele se coloca numa posição se julgando melhor do que os outros, colocando diante de Jesus que os outros poderiam se afastar, mas ele não, que ele estaria com Jesus até a morte. E aí Jesus fala: hoje tu vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E Jesus é preso, isso acontece, ele é levado ao sinédrio e Pedro vai junto. E diante ali de servos, de criados, pessoas sem influência política, sem influência nenhuma ali, falam que Pedro era um deles. E Pedro por 2 vezes havia negado, falando que ele não estava com Jesus, que ele não conhecia Jesus. E chega aqui no versículo 60, ele nega pela 3ª vez, quando eles falam que Pedro também era um deles, que estava com Jesus. E ele nega: não compreendo o que dizes. E quando ele nega isso, o galo canta, como Jesus havia falado, porque ele negou a 3ª vez. Versículo 61, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Quando o galo canta, Jesus olha, vira para onde Pedro estava, olha para ele, e Pedro se lembra das palavras que Jesus havia falado a ele, que ele o negaria 3 vezes. O que isso traz para nós? Jesus ele está sempre com os olhos atentos a cada um de nós. E quantas vezes ele tem visto nós negarmos a Jesus, nós negarmos a ele. E a minha palavra para você é uma pergunta para a sua reflexão: quantas vezes você tem negado a Jesus como seu Senhor? Quantas vezes você tem negado de aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Não basta você conhecer de Jesus, não basta você acreditar que Jesus morreu na cruz por você, você precisa aceitá-lo na sua vida. Quantas vezes você tem negado? Jesus tem visto todas as vezes, todas as oportunidades que você tem tido e não tem aceitado a Ele como seu Senhor, para que Ele possa ser o seu Salvador. Quantas vezes? E diante disso tudo, quando Pedro nega a 3ª vez, ele sai dali e vai chorar amargamente. É um choro de arrependimento, é um choro que transforma a sua vida. Tanto que no livro de Atos, depois que Jesus ressuscita, Pedro ele é preso. Pedro e João, por eles terem curado um coxo na entrada do templo, curado em nome de Jesus, e os sacerdotes, aqueles, essa liderança, esses líderes, que levaram Jesus até Pilatos para que ele fosse condenado à morte, esses mesmos agora prendem Pedro, ameaçam Pedro, e por não ter motivo de mantê-lo preso, vão soltá-lo, mas trazem uma ameaça que eles não poderiam mais falar em nome de Jesus, falar nada sobre Jesus, e eles falam, a quem eu vou obedecer? A Jesus, que vocês mataram e ele ressuscitou no 3º dia, ele vive, ou eu vou obedecer a vocês? E ele não obedece aos sacerdotes. Agora ele não mais nega Jesus diante das autoridades, porque o seu choro foi um choro de arrependimento, um choro que transformou a sua vida. Para você nessa noite, se arrependa.
de tantas e tantas vezes que você tem negado a Jesus e aceite Ele como o Senhor da sua vida. Não o negue mais, porque Ele morreu de braços abertos para receber a você como para que Ele possa receber você na vida dele, como uma prova de grande amor por nós, morrendo ali na cruz por cada um de nós. Não o negue mais, mas o aceite hoje, agora. É a nossa palavra, em nome de Jesus. Amém.